Se você não ligou o nome à pessoa, Vince Lombardi é o nome do troféu dado ao time que ganha o Super Bowl, que é simplesmente a final da liga da NFL, né? O final do campeonato. E esse cara é muito importante, tem um motivo pro troféu máximo do maior prêmio do futebol americano nos Estados Unidos ser Vince Lombardi. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre quem foi esse cara muito importante para a história da NFL. Sejam bem-vindos ao Gonin Sports e muito da glória desse time aqui vem do cara que a gente vai falar hoje, que é o Vince Lombardi. Eu queria que esse vídeo fosse aqueles bem dinâmicos assim, em que a pessoa pudesse matar essa dúvida, porque no final do Super Bowl, o time que ganha aquele jogo e consequentemente ganha a liga, ganha a temporada, ele vai levantar aquele troféu maravilhoso com aquela bola de futebol americano em cima, e esse troféu se chama Vince Lombardi Trophy. O Vince Lombardi ganhou o primeiro Super Bowl, que na época não se chamava Super Bowl, se chamava The AFL-NFL Championship Game, porque era um jogo disputado pelos ganhadores das duas ligas que tinham na NFL, que só foram definitivamente se unir em uma liga só, chamada de NFL, em 1970, mas em 1967 foi o primeiro Super Bowl com outro nome, e quem ganhou foi os Packers, cujo técnico principal, head coach, era Vincent Thomas Lombardi, que é esse que vamos falar hoje. Mas não é por isso que o nome do troféu é esse. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? O Vince Lombardi nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1913, e ele sempre foi apaixonado por futebol americano. Ele começou a carreira dele de técnico profissionalmente no New York Giants quando ele tinha 41 anos, 1954, mas ele era apenas coordenador ofensivo do time, e lá ele ficou até 1958. Em 1959, ele se tornou o head coach técnico principal do Green Bay Packers, e o Green Bay Packers aqui deve muito ao senhor Vince Lombardi. Quando a gente pensa nos Super Bowls, ele já merece todo o mérito dele. Mas muitos dos campeonatos que ele ganhou vieram antes da época do Super Bowl, como é o caso do campeonato de 1961, 62 e 65, em que o Green Bay Packers foram campeões da NFL. Eu vou fazer uma série aqui no canal, provavelmente deve começar ano que vem, depois dessa temporada aí, fazendo toda a história da liga, né? Desde quando o pessoal começou a jogar futebol americano, lá no começo de 1900 até um pouquinho antes, assim, de como foi a variação do soccer, do soccer pro rugby, e aí o irmão mais distante aí, que é o futebol americano, né? E aí contando como foi tudo isso, por que a NFL e a AFL se juntaram, mas isso não é relevante para esse vídeo, vocês só precisam saber nesse vídeo que existiam duas conferências e elas se juntaram definitivamente em 1970, se tornando a NFL com duas conferências, a AFC e a NFC. Antes disso, essas conferências eram divididas, tinha menos times, é claro, então, principalmente em 1960, quando veio essa nova liga, vários times foram criados. Vocês vão ver que vários times, inclusive esse, foram criados em 1960, né? Mas tudo isso para dizer que em 61, 2 e 1965, Vince Lombardi ganhou com os Packers o campeonato da NFL, que era basicamente tudo que tinha, assim, era a maior liga e tudo mais, então ganhar era praticamente um Super Bowl com menos times. Mas aí em 1966, me perdoem por ter falado 67 antes, porque se confunde muito que é a temporada de 66 e o Super Bowl de 67, né? Foi o primeiro Super Bowl e os Packers ganharam mais uma vez, tendo o Vince Lombardi como head coach. E em 67, de novo, o Green Bay Packers ganhou o Super Bowl em 1967. Ou seja, nada mais nada menos do que 2 Super Bowls seguidos. Isso já daria mérito o suficiente para Vince Lombardi ter o seu nome no troféu do Super Bowl, que viria apenas em 1970. Mas o que aconteceu, né? Na verdade, o troféu, daquele jeito que foi desenhado, foi criado pelo Oscar Redner, esse troféu já foi dado, foi criado em 1966 e já foi dado desde o primeiro Super Bowl, antes mesmo de se chamar Super Bowl, né? Mas aí, em 1970, com 57 anos, o Vince Lombardi, que foi técnico dos Packers, dos Giants como offensive coordinator e terminou a carreira dele no Washington Redskins, ele morreu de câncer, ele perdeu uma batalha pro câncer aí, e aí já tendo juntado 2 títulos de Super Bowls ganho por ele, e mais o fato de ele ter morrido justamente no ano em que o merge da NFL foi completo, eles resolveram
homenagear o Vince Lombardi, dando esse nome ao troféu. E a partir do Super Bowl 5, ganhado pelo Baltimore Colts contra os Dallas Cowboys em 1971, o Baltimore Colts ganhou o troféu recentemente, assim chamado de Lombardi Trophy, né, pela primeira vez. Ele provavelmente ia se chamar World Professional Football Championship Trophy se eles não tivessem feito essa homenagem ao Vince Lombardi, né? Então, o Vince Lombardi não só é muito importante para os Packers, como para a NFL em geral, cara, porque ele foi um baita de um head coach. Isso é muito legal e não é à toa que o troféu tem o nome dele hoje. E aí, só pra finalizar, alguns fatos interessantes dessa carreira dele como head coach, né? Primeiro que ele era técnico dos Packers no Ice Bowl. O Ice Bowl foi um jogo que teve em 31 de dezembro, quase ano novo, de 1967, que é o jogo mais frio da história, que foi um jogo em que tava menos 13 graus Fahrenheit, também conhecido como menos 25. Menos 13 Fahrenheit, menos 25 graus. Tava muito frio, vocês podem ver aí como é maravilhoso. O Bart Starr era o quarterback dos Packers nessa época aí. E aí, infelizmente, um prêmio póstumo, ele já tinha morrido em 1971, quando ele foi colocado, é claro, no Pro Football Hall of Fame, o Hall da Fama oficial da NFL, e em 75 no Hall of Fame dos Packers oficialmente, né? Então, ele é muito interessante, principalmente na cultura da NFL, ele é um cara muito conhecido porque ele foi muito importante, ele era um cara muito legal com relação aos seus jogadores, o jeito que ele tratava, respeitava todos igualmente e tudo mais. Isso é uma coisa legal, isso é um valor também além do que ele fazia em campo, né? Ele parecia ser bem querido pelos jogadores, assim, jogavam ele pra cima nos títulos e tudo mais. E é muito importante para nós fãs de NFL conhecermos os caras que fundaram muito do que a gente assiste hoje. Vince Lombardi com certeza foi um desses caras que já nos deixou aí faz aproximadamente 48 anos, né, cara? Mas foi muito legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de Vince Lombardi. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!